Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o professor Marcelo e eu estou aqui para ajudar vocês a dominarem a matemática de uma forma definitiva. Se você ainda não assina o nosso canal, não segue a nossa conta no Instagram, faça isso para você ter acesso a esses conteúdos que a gente disponibiliza sempre, frequentemente, para que você possa se preparar melhor, esclareça as dúvidas e tenha sucesso nos seus objetivos com a matemática. Nós vamos seguir com o nosso projeto Teoria e Questões e hoje a gente vai trazer mais uma questão de raciocínio lógico. Vamos dar uma olhadinha no slide para a gente ver o que a gente tem hoje. Então, no Teoria e Questões, hoje nós temos uma questão também do IBGE, do Agente de Pesquisa e Mapeamento. Vamos seguir o nosso mesmo processo de sempre. A gente vai ler a questão, identificar os dados e tentar observar o que ele está pedindo para que nós resolvamos nessa questão. Então vamos lá. Em cada jogo de um torneio de futebol, um time pode vencer se fizer mais gols que o adversário, né, o normal, empatar se fizer o mesmo número de gols que o adversário, ou perder se fizer menos gols do que o adversário. Natural. Isso aqui é senso comum. Então ele deu uma informação para a gente entender como funciona a lógica de um jogo de futebol. Um determinado time de futebol jogou 3 partidas e ficou com um saldo de gols positivo. Significa isso? Significa que ele marcou mais gols do que sofreu, né? Que é o que ele colocou aqui no ou seja. Então, daqui até aqui, ele só me deu informações. Ele me explicou como funciona cada jogo do torneio de futebol, que ele pode vencer, explicou o que acontece, pode empatar e pode perder. Isso aqui são informações, ele me passou dados. E ele me passou uma outra informação importante, que um determinado time jogou 3 partidas, um dado importante, e ficou com saldo de gols positivo. Ou seja, fez mais gols que sofreu. Isso tudo são dados, marquei tudo em vermelho. O que ele quer saber? Vem no parágrafo abaixo. Qual das campanhas a seguir não pode ter sido a campanha do time citado? Beleza? Então, vamos olhar aqui como a gente resolve uma questão dessa. Monta um esqueminha. Melhor coisa que tem. Por quê? Porque ele deu alternativas. Ele deu alternativa de vitória, derrota, empate, etc. Tá? Então, vamos lá. Eu vou montar aqui um esqueminha para cada uma das alternativas. Então, eu tenho aqui, então eu vou fazer uma linha para a alternativa A, uma linha para a alternativa B, uma linha para a alternativa C, uma linha para a alternativa D e uma linha para a alternativa E. Muito bem. E aí, o que eu vou fazer agora? Vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui, que ficou horrível. Beleza. Aí eu vou colocar aqui a alternativa A, B, C, D e E. E vou colocar aqui em vitória, derrota e empate. Exatamente do jeito que ele colocou aí para mim, tá bom? E aí eu vou colocar aqui gols marcados, gols sofridos, saldo de gols. Eu vou marcar até gols marcados, GS, gols sofridos, e o SG, saldo de gols, é como se fosse saldo bancário, né? Quanto eu tenho menos quanto eu gasto, eu vou ter o resultado do saldo. E aí eu vou colocar os valores aqui, ó. Então, o primeiro caso é uma vitória, 0 empates, 0 derrotas, 2 empates, depois 2, 0 e 1, 0, 1 e 2, 1, 2 e 0, 1, 1 e 1, beleza? Primeira coisa, né? O que ele quer saber é, ele quer campanhas de times que tenham saldo de gols positivo, né? Então vamos pensar o seguinte, se eu empato meus jogos, então eu vou fazer, empatei 1 a 1, eu fiz um gol e tomei um gol, meu saldo é 0. Se eu, vamos dizer, empatei 4 a 4, eu fiz 4 gols e tomei 4 gols, 4 menos 4, meu saldo é 0. Então os empates,
eles não influenciam no meu saldo. Por quê? Porque nos jogos de empates, eu vou ter sempre um número de gols marcados e sofridos igual. Então, na nossa resolução, a gente vai simplesmente desconsiderar os empates. Nem precisamos pensar neles, tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. Vamos ver se o que a gente tem que buscar aqui. Dentro dessas 4 opções, tem que ter alguma situação em que não é possível que o saldo de gol seja positivo, porque é isso que ele quer, né? Ele falou que o time jogou 3 partidas e um saldo de... Então a gente vai avaliar as situações e vamos ver o que acontece. Vamos lá. Olha só, vamos considerar, para a gente ter um ponto de partida aqui, que tanto as vitórias quanto as derrotas foram pelo mínimo placar, ou seja, 1 a 0. Ganhei ou perdi. Então, quando é 1 a 0 vitória, eu vou colocar assim, ó, 1 a 0. Quando eu perdi, eu fiz 0. Sempre eu no lado esquerdo e o time contrário do lado direito. Então, vamos avaliar aqui, ó. Vamos ver a alternativa A. 1 a 0, então ele marcou um gol, não sofreu nenhum. Nenhuma derrota, então diferentes. Então, o saldo de gols, gols marcados, gols sofridos, eu tenho um saldo positivo de 1. Ah, professor, mas vamos dizer... Ah, eu quero botar os empates aqui também, ó. Eu vou botar 1 a 1 aqui. Tudo bem. Então, vai ter mais 2 gols marcados, mais 2 gols sofridos. No final, vai dar a mesma coisa. Vai dar 3 gols marcados, 2 gols sofridos, vai dar o saldo de 1. De novo, os empates não influenciam o saldo de gols, que é o que eu estou querendo descobrir. Então, não se preocupa com eles. É possível essa situação? É possível. Então, essa campanha pode ser do time que ele falou? Pode. Então, a alternativa A não é a nossa alternativa, porque ele quer a campanha que não pode ter sido do time citado. Beleza? Beleza. Vamos ver o segundo caso. Ó. Letra B. Ele 2 vitórias por 1 a 0. Então, ele fez 2 gols marcados, nenhum sofrido. E não tem nenhuma derrota. Então, também não sofreu nenhum. Ó. Saldo de gols, 2 gols. Pode ser? Também pode. Também é uma possibilidade. Então, beleza. Agora vamos ver a letra C. Olha só na letra C. Ele não tem nenhuma vitória. Tá? Não tem nenhuma vitória. E tem uma derrota. Então, se for tudo com 1 a 0 e 0 a 1, nessa situação que eu coloquei, então eu vou ter marcado nenhum gol, e vou ter sofrido um gol. O meu saldo de gols ele vai ser -1. Agora, vamos pensar, vamos olhar as outras alternativas. Essa é a grande candidata para a gente avaliar. Vamos continuar. Mas eu acho que é melhor a gente até explorar ela um pouquinho mais antes. Vou reforçar. Ah, professor, mas como é que você sabe que a derrota foi por 1 a 0? Veja que não importa, ó, se fosse 2 a 0 a derrota aqui, em vez de 0 a 1, porque ele não teve vitórias, então esse placar para mim nesse caso não importa. Se fosse por 0 a 2, seria 0 gols marcados, 2 sofridos, saldo -2. Na pior das hipóteses, ele perdeu de 1 a 0 e o saldo dele seria -1. Como os empates não influenciam no saldo, então, se ele perdeu por 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, 4 a 0, só piora a situação, porque o saldo dele, na letra C, obrigatoriamente será negativo. Então, vai ser -1 ou pior do que isso. Portanto, esse time não pode ter um saldo de gols positivo. Então, ele vai ser o caso, né, a alternativa que a gente está buscando. A gente está buscando o time que não pode ter essa campanha, beleza? Vamos ver as outras, porque acho que é importante a gente avaliar. Se a gente encontra uma situação em que o time pode ter saldo positivo, já é suficiente para a gente resolver o caso. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos olhar nesse caso. Note que na letra C, não importa o placar da derrota, ele não venceu. Então, ele não fez saldo positivo. Na derrota, ele sempre vai fazer saldo negativo. Então, o saldo dele final sempre vai ser negativo. Nesse caso, não existe nenhuma possibilidade, com 0 vitória, 1 empate e 2 derrotas, ele ter saldo positivo. Por isso que a letra C é a alternativa correta. Agora, vamos ver a letra D.
Na letra D, vamos dizer, ele venceu um jogo por 1-0. Então, ele fez um gol marcado. Deixa eu botar aqui. Um gol marcado, 0 sofrido, tá? Aí, ele teve 2 derrotas por 1-0, né? Então, se ele não marcou nada e teria um saldo, então, não 2 gols sofridos, mas teria 2. Então, ele teria também um saldo negativo, professor. Mas aí, ó, veja como neste caso a situação pode ser diferente. Existe alguma outra possibilidade que faça com que ele tenha saldo positivo com essa combinação de resultados? Tem. Qual? Imagina que no primeiro caso ele teve uma vitória, mas ele teve uma vitória por 4-0. Então ele marcou 4 gols de saldo e não sofreu nenhum. Aí ele teve 2 derrotas por 1-0. Então ele ficou com 4 gols marcados, 2 sofridos. Nessa combinação de resultados, ele vai ter saldo positivo. Por isso que este é um time que pode ter sim saldo de gols positivo com essa combinação de resultados. Qual que é o grande lance? Que a banca estava querendo explorar com vocês nessa questão? Ele queria que você percebesse que para ter saldo de gols negativo, o time não podia ter nenhuma vitória. Porque se ele não tem nenhuma vitória, ele não marcou gols a mais do que ele perdeu gols, né? Do que ele sofreu gols. Então, nessa situação, ele estava querendo que você descobrisse isso. Não é o caso, porque existe uma situação 4-0 e 0-1, onde eu consigo ter saldo de gols positivo. Vamos ver o último caso. Tem alguma situação em que eu consiga chegar nessa situação ser positiva? Tem, ó. Imagina que eu tenho uma vitória por 3-0 e uma derrota por 0-1. Então eu venço, faço 3 gols, eu perco de 1-0, eu sofro 1 gol, vou ter saldo 2 também. Também é possível. Então note que a única possibilidade, você pode botar o resultado que você quiser aqui em cima, ó, para a letra C. Como ele não tem vitória, o resultado da vitória não importa. Derrota. Qualquer derrota que você coloque, se for 0-1, já vai dar um saldo negativo. Se for 0-8, vai dar um saldo mais negativo ainda. É por esse motivo que a alternativa que ele está procurando é a letra C de casa. Mais uma vez eu reforço, né? Leitura da questão, identificar o que está sendo dado, observar o que está sendo pedido, marcar tudo isso. Nesse caso, você tinha que calcular saldos de gols, então é legal você montar a estrutura, a tabelinha com todos os tipos. Esse é o tipo de situação que você vai ganhar familiaridade resolvendo questões. Por isso que a gente está aqui incentivando você e a gente até sugere, pega essa questão antes de realizar, de fazer a resolução, dá um pause no vídeo, tenta resolver sozinho e depois você assiste a correção, beleza? Espero que o conteúdo tenha sido útil para vocês. Se você ainda não deu um like, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, siga a nossa conta no Instagram, porque isso nos ajuda muito a perceber que o conteúdo está sendo relevante e nos incentiva a gerar mais conteúdo para vocês. É isso, a gente fica por aqui. Um abraço, bons estudos e até a próxima. Até mais.